A brucelose bovina é uma doença silenciosa que afeta a saúde dos animais. Pode causar aborto em vacas e comprometer a produção de leite. A doença exige atenção redobrada e medidas de controle rigorosas. Vamos entender os impactos da brucelose, os desafios para o controle da doença e as medidas que podem ser tomadas para proteger os rebanhos e a saúde pública com a médica veterinária Elaine Dornelles, que é chefe do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras. Bom dia, doutora Eliane, seja muito bem-vinda ao AgroMais. Bom dia, Bruno. É um prazer estar aqui conversando com você. Doutora, como a gente pode, prevenir e erradicar a brucelose e o que os produtores rurais devem adotar? Bom, a brucelose, como você colocou, é uma doença muito ainda presente no nosso rebanho no Brasil. É uma doença que o principal sintoma, o principal prejuízo para o produtor é o aborto, que vai acontecer especialmente quando o animal está na fase final da gestação. No rebanho que não tem a doença, mais de 50% dos animais podem ser atingidos, então é um prejuízo muito grande. E o que a gente pode fazer para evitar e tentar até erradicar do rebanho, o que é possível, plenamente possível, a principal medida é a vacinação. A gente vacina as bezerras, a vacinação é obrigatória no Brasil já desde 2001. A gente vacina os animais que têm entre 3 e 8 meses de idade. Então, esses animais vacinados, eles vão ter uma proteção que geralmente dura por em torno da vida inteira. Então, 5 gestações, esse animal está protegido contra o aborto por brucela, que é a causadora da brucelose bovina. Além disso, é fundamental, além de vacinar, que é uma obrigação, que o produtor tem que fazer, ele pode também, e deve, na minha opinião, testar os animais quando ele compra. Então, geralmente eu brinco que a doença não entra no rebanho de paraquedas, ela vem com a compra de animais. Você compra um animal de brinde, vem a doença junto. Então, é fundamental comprar somente animais que sejam testados como negativos para a brucelose. Ô professora, quando o produtor compra esse animal, é possível identificar, tem alguma característica que é possível a olho nu identificar que aquele animal pode ter? Existe alguma coisa ou só mesmo o exame? Só mesmo no exame, porque o principal sintoma é o aborto. Então, o animal que não tiver aborto, e mesmo assim o aborto ele vai acontecer geralmente na primeira gestação, depois que o animal fica infectado com a bactéria, que causa a brucelose. Então, ele pode não ter aborto, mas continuar transmitindo. E a gente não consegue olhar para o animal e ter um sintoma característico. A gente pode, em alguns casos, mas em menos de 10% dos casos, ter animais que têm artrite, que é inflamação nos joelhos, do animal, a gente vê ali uma inflamação maior, outros animais podem ter retenção de placenta, a gente tem uma diminuição da produção de leite, da conversão alimentar, ou seja, da produção de carne, mas isso é mais difícil para o produtor saber. Então, para detectar a brucelose, para evitar introduzir a doença no rebanho, é fundamental testar mesmo o animal. E aí o teste laboratorial é que vai dizer para a gente se o animal tem ou não. Felizmente, não é difícil. A gente tem muitos veterinários habilitados, é um teste que não precisa ir para o laboratório em si, você pode contratar um veterinário autônomo e ele pode fazer esse exame, então não é uma coisa que é inacessível ao produtor, E nem o custo também é tão elevado. Então, o que eu acho é que muita gente não conhece e aí por isso não testa e acaba trazendo a doença para o rebanho. E aí, quando a doença chega no rebanho que não tem, os animais não têm nenhuma proteção ou não são vacinados, a gente vê a doença assim arrasando e às vezes tirando muito produtor da atividade. Porque você vai ter um grande número de abortos no primeiro ano acontecendo. Eu já acompanhei rebanhos com mais de 20% de taxa de aborto no final de um ano. Então, é uma doença que a gente tem que ficar atento, porque é realmente um inimigo silencioso, que não tem nada que o animal tenha que a gente pode falar assim, não, com certeza isso é brucelose. Por isso é importante, então, manter o seguro sanitário em dia, a vacinação em dia, porque um animal pode contaminar todos os outros e destruir todo o rebanho. Como é que é feito, então, essa transmissão? Pois é, a transmissão, o principal, de novo, agente da transmissão é o aborto. Quando um animal aborta, uma vaca, geralmente ela vai estar ali naquele piquete de maternidade ou no pré-parto, junto com outras vacas também gestantes. E aí, esse material do aborto, quer dizer, aquela placenta, o feto abortado, ou mesmo o feto viável, mas que o animal tem brucelose, aquela placenta, aquele anexo placentário, e mesmo a descarga vaginal da vaca no pós-parto, tem uma quantidade enorme de brucela por grama de material, muito superior à vacina, por exemplo. Pra vocês entenderem o tanto que aquele material é rico, é infeccioso. Então, a vaca tem uma característica, quando o animal pare, os outros vêm cheirar,
os demais vêm, às vezes, até se alimentar daquela placenta, lamber o bezerro da outra vaca, e é nesse momento que acontece a transmissão. Então, a transmissão vai acontecer na hora do parto, ou no pós-parto imediato, ou pós-aborto imediato. Aquela secreção que fica, a placenta, tem uma grande quantidade de brucela, que é a bactéria que causa a doença, e se transmite facilmente. É uma doença bastante contagiosa. E talvez seja importante também, Bruno, que é uma doença que pode também ser transmitida por um ser humano. Então, o contato das pessoas com esse material também do pós-parto ou pós-aborto, você vai auxiliar a um parto que está difícil para uma vaca, especialmente nas novilhas, e você pode também se infectar e ter brucelose. Os riscos, então, é uma doença que a gente chama de zoonose, né? E quais são os riscos, então, para as pessoas, para o ser humano que é contaminado com a brucelose? Então, a pessoa, quando ela tem brucelose, o que vai acontecer? Ela vai ter principalmente, mas não somente, pode ter dores articulares, joelho, ombro, articulação inchada, com abscesso ali, mas os sintomas são variados. A gente pode ter também abscesso em diferentes órgãos, então quer dizer, uma formação de pus em fígado, você pode ter endocardite, que é uma inflamação das válvulas, uma infecção nas válvulas cardíacas. Então, os sintomas no ser humano são variáveis. No homem também é comum ter orquite, e nas mulheres pode acontecer de ter aborto também. Então, é uma doença no homem que tem sinal muito mais característico, muito mais variável, desculpa, do que no bovino. No bovino, o sinal característico na vaca é o aborto, né? O mais comum em 90% dos casos. Agora, quando a gente fala do ser humano, os sintomas são mais diversos, e por isso é uma doença que a gente costuma falar de difícil diagnóstico. Professora, quando a gente pensa, você falou do aborto, é o principal sintoma, né? Os bezerros machos também podem ser infectados e, complementando essa pergunta, qual é o impacto da brucelose, por exemplo, na produção de leite e carne? É um prejuízo muito grande? Como é que fica essa situação para os produtores? Sim, respondendo então da sua primeira pergunta, sim, os machos eles podem se infectar. A monta natural, quer dizer, não transmite muito bem a doença, então a gente acaba não vacinando o macho. O macho, quando ele se infecta, ele tem principalmente orquite, que é uma inflamação dos testículos, e epididimite, dos epidídimos, mas ele também pode ter problema articular. Então ele vai se infectar. A vacinação não é feita no macho porque ele tem um papel muito pequeno na transmissão da doença. A transmissão acontece mesmo pelo aborto. Então o nosso foco na hora de concentrar e diminuir a doença no rebanho são as fêmeas, e a vacinação das fêmeas, e o teste desses animais. Em relação ao prejuízo, tem estudos que mostram que a gente pode ter uma redução na produção de carne e leite entre 10% e 25%. O que vai acontecer, no geral, é que, mesmo que esse animal ele tenha uma redução, e além da redução de produção de leite, de produção de carne, eu vou aumentar os dias de lactação desse animal, eu vou, geralmente, aumentar o número de serviços que é necessário para poder cobrir uma vaca, então eu vou precisar inseminar mais vezes, vou precisar colocar monta natural nesse animal, eu vou ter outros prejuízos associados. É mais comum essa vaca ter metrite ou ter uma inflamação do útero, ou ter retenção de placenta. Então, eu vou ter mais dificuldades reprodutivas no animal, o que vai fazer com que ele seja descartado mais rápido. Então, o que a gente vê é que eu pioro os índices reprodutivos de uma fazenda quando ela tem brucelose, eu aumento a taxa de descarte de animais, eu vou descartar mais animais, então acaba tendo um prejuízo, que é da ordem de 10% a 25% na produção de leite e carne, e outros prejuízos adicionais por conta da brucelose no rebanho. Para a gente encerrar, quais são os desafios para o controle da brucelose no Brasil e quais são as perspectivas para o futuro para que a gente consiga manter essa doença, então, erradicada? Bom, o principal desafio que eu vejo hoje é que a gente tem um programa de controle, quando o animal vai transitar é obrigatório testar, no entanto, a gente não tem um fundo indenizatório. Então, quando o produtor ele se depara com um animal positivo no seu rebanho, ele é obrigado a abater esse animal, mas ele não tem nenhuma compensação por isso. Então, a adesão à testagem voluntária é uma adesão baixa. E eu entendo que enquanto a gente não tiver um fundo que vai indenizar, compensar esse produtor por isso, a gente vai avançar pouco. O que a gente tem avançado, eu acredito, é na vacinação. Então, a gente já tem uma cobertura vacinal muito grande no Brasil. A gente tem mais de 25 anos do programa estabelecido com a vacinação obrigatória. A gente tem avançado nos estados do centro-oeste brasileiro. A gente tem diminuído significativamente a prevalência de brucelose bovina, mas ela ainda existe. E ela é uma doença que tem um fator reprodutivo e acaba atrapalhando a reprodução dos animais, o que traz muito prejuízo. E ela também acaba prejudicando, por exemplo, a gente a conquistar novos mercados, porque a gente não consegue exportar, por exemplo, leite
para outros mercados, porque a gente não é livre dessas doenças ainda. Então, a gente conquistaria novos mercados, traria maior valor para o nosso produto se a gente conseguisse erradicar. Eu acho que no futuro, conseguindo esse programa de vacinação e de teste, a gente pode atingir isso, mas o nosso desafio principal hoje é um fundo indenizatório para o produtor que tem animais positivos. Muito bem, professora Elaine Dornelles, médica veterinária-chefe do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras, muito obrigado pela participação aqui no Agronotícias, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Bom dia.